Mais boa tarde. Espero que a minha voz não esteja mais esquisita que aquilo que normalmente é. Eu, quando a ouço gravada, então ninguém me convence que sou eu. Por isso, se calhar está mais esquisita do que o normal, ou não? Está boa? Ok. Vamos lá, então. Eu comecei a ouvir estas histórias de Natal, e não só, de toda a Bíblia. Tinha uns 12 anos. Há aqui alguém com 12 anos ou já foram todos? Já foram. E eu comecei a ouvir, como devem saber, eu não vinha de um meio evangélico, e todas as histórias que eu ouvia, todas as semanas, eu devorava aquilo. Às vezes acho que mesmo literalmente, o meu pequeno primeiro Novo Testamento, as folhas começaram a sair e eu já não sabia delas. Algumas folhas de Mateus apareciam em Apocalipse e por aí fora. E eu roubava tudo que havia ali na pequena biblioteca. Ainda bem que não está aqui o Miguel para me puxar as orelhas. E histórias em banda desenhada e tudo, eu levava e eu devorava aquilo, não só pelo fascinante das histórias da Bíblia, mas por aquilo que aquelas histórias mexiam em mim. Mexiam na minha alma. Não era só ler histórias diferentes que eram cativantes. Havia muito mais do que isso. E eu devorei tudo aquilo, desde o Velho ao Novo Testamento. Eu adorava aquilo e continuo a adorar aquilo que é a palavra de Deus. Não são simplesmente histórias, é a palavra de Deus que teve um impacto em mim e tem um impacto em cada um de nós que as recebemos como a palavra de Deus para nós. Estas histórias são incríveis por todas as razões, e a principal é que é a palavra de Deus para nós. E isso tem um impacto tremendo nas nossas vidas, que às vezes nós não fazemos ideia. Mas tem. E eu hoje ainda consigo pegar na história de, sei lá, qualquer história da Bíblia e escrever, imaginar aquele acontecimento pelas minhas palavras. Filho Pródigo, por exemplo, já escrevi páginas e páginas, e a história é pequenina, mas eu tento entrar dentro daquelas histórias que tenham um impacto na nossa vida. Teve um impacto na minha vida, continua a ter, e eu espero que tenha, que mexa em cada um de nós, todos os dias, obviamente, mas enquanto estamos a trazer estas histórias que nos levam ao Natal, que isso possa mexer verdadeiramente em cada um de nós. Que não sejam apenas histórias, mas que possamos vivê-las, possamos experimentá-las. E se eu não trouxer mais nada diferente hoje, que possa ficar isto connosco, que estas histórias tenham um impacto real na nossa vida e não apenas avivar a nossa memória daquilo que nós já sabemos, mas que tenham esse real impacto. Então, como eu estava a dizer, vou contar mais uma historinha à minha maneira. Até vou pedir para que, se quiserem, fechar os olhos e imaginar que estão lá, naquele lugar. Aquela noite parecia interminável. Talvez por estar especialmente fria ou as trevas serem tão densas, quase que palpáveis. Parecia até que todas as estrelas tinham desaparecido do céu. Apenas uma, estranhamente imponente, permanecia ali para os lados de Belém. Os rebanhos estavam também eles calmos naquela noite. Nem o balir de um pequeno cordeiro se ouvia. Até a pequena fogueira
outrora majestosa e cheia de vigor, se desvanecia, ignorada pela atenção dos pastores. Para eles, era mais uma noite entre muitas. Aqueles campos eram relativamente protegidos e pouco à mercê de animais selvagens ou até de assaltantes. Derivado talvez, ou sobretudo, às proximidades de Belém. E eles sabiam disso. Alguns deles tinham até reclinado a cabeça na esperança de dormir um pouco. Afinal, logo amanhã chegaria. Pensavam eles. Quem tiver a Bíblia, Lucas 2, 8 a 20. Lucas 2, 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou-lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes foi dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores, voltando, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Já muitos anúncios e decretos foram feitos através de séculos ou até milénios. Desde faraós a imperadores, a governadores, de reis a papas, por exemplo, mais recentemente, se calhar, de cientistas a investigadores. Muitos anúncios têm sido feitos ao longo dos séculos. E, na realidade, todos eles, ou pelo menos muitos deles, com um grande impacto, às vezes maior do que aquele que nós imaginamos nas sociedades, capaz de mudar o rumo das civilizações e até a história delas. Esses decretos, esses anúncios de pessoas importantes. E mudaram e continuam a mudar a história das civilizações e da humanidade como um todo. E eu estava a ler esta passagem e li o versículo 11. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E o pensamento foi: nenhum dos anúncios que têm sido feitos ao longo dos séculos, ou até mais, se compara ao anúncio do versículo 11 de Lucas 2. E vamos ler de novo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Que anúncio! Que anúncio! Lhes nasceu. É interessante que o anjo não disse: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje há um pormenor pequenino, mas eu achei tremendo e que mudou alguma coisa em mim mais. Que é: hoje lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu para vós. Ele não simplesmente nasceu, tornou-se carne, o Deus eterno, um com o Pai. Ele lhes nasceu. Ele nasceu para vocês, a favor de vocês. E isso faz toda a diferença. Eu passei muito tempo a pensar neste lhes, e isto faz toda a diferença. Porque parece que Deus não enviou o seu Filho assim, de uma maneira geral, ao mundo. Ele enviou a mim. Ele enviou àqueles pastores. E Ele envia a cada um de nós individualmente. Ele envia a vocês. Ele envia a cada um de nós. E nós precisamos de responder a isso, a este anúncio, a este envio. Todos nós precisamos responder pela fé. Não simplesmente ficar a saber, mas receber e responder. Nada tem o impacto de como este anúncio que foi anunciado pelos anjos ali aos pastores. A grandeza deste anúncio. Além do universo, esta grandeza, o impacto que este anúncio tem em toda a Terra, através dos séculos, durante mais de 2000 anos já. O impacto e a mudança que efetua. Este anúncio não foi só um anúncio, como eu já estava a dizer, um anúncio de algo que aconteceu. Isto leva a uma mudança na vida das pessoas. E teve uma mudança na minha vida e se calhar teve uma mudança na vida de todos aqui que creem em Cristo. Uma mudança radical. Não apenas uma mudança mental, uma mudança radical da alma, do nosso destino, daquilo que nós éramos e agora daquilo que nós somos. Uma mudança radical. Nada faz uma coisa tão grande na vida de um ser humano. Nada. E isso é tremendo. Este anúncio e as consequências deste acontecimento iria mudar a história, o entendimento e a percepção que nós tínhamos e agora temos de Deus, ia mudar isso radicalmente. Ia mudar a sua revelação a nós, a maneira como Deus se ia revelar a nós ia ser completamente diferente. Deus revela-se hoje a cada um de nós que queremos pessoalmente, a cada momento, a cada dia da nossa vida. Ele se revela a nós. Não era assim. Agora é. E nós podemos contar com isso. Que Deus se revela a nós. Seja pela sua palavra, seja em sonhos, seja o Espírito a sussurrar, Ele se revela a nós. Por isso nada mudou tanto, nada muda tanto como isto. E muda a eternidade. E mudou a eternidade. Mudou a nossa eternidade. Nada tem maior impacto. Isto são boas novas de grande alegria. Eu se calhar não sabia muito bem o que é que os anjos estavam a dizer, mas isto são boas novas de grande alegria para vocês e para todo o povo. Temos que... Vá lá, mesmo ainda meios doentes, nós precisamos de ficar, para os que estiveram doentes, nós precisamos de ficar alegres com estas notícias. Nós precisamos ficar contentes com este anúncio que não foi só naquele tempo, é atual e é para nós.
e é para nós a cada dia. E isso é tremendo. Não é só num momento, não é só quando queremos. É para nós a cada dia viver este anúncio de que o Deus eterno está entre nós. Isso é tremendo, isso é grande demais às vezes para a nossa pequena mente compreender. Por isso, agora a caminharmos para o Natal e ao trazermos estas histórias, mais do que avivar a memória dos acontecimentos, eu acho que a nossa ideia como acho eu, não é? Como liderança, como igreja, é trazer aquele sentimento de que a nossa história é o continuar daquela história. Podemos compreender as coisas assim, não é apenas ouvirmos uma vez mais a história, a nossa história, a história de cada um, neste Natal ou em qualquer tempo, ou em qualquer momento, é o continuar daquela história que os anjos anunciaram aos pastores. Pode ser? Podemos receber assim? Nós fazemos parte desta mesma história e não simplesmente ouvimos falar sobre ela? É diferente. E mexe muito mais connosco. Nós fazemos parte desta mesma história. E isto é fantástico para nós. Nós precisamos de vivê-la, e nós precisamos de viver esta história do Natal, da vinda do Salvador, e qualquer história da Palavra de Deus, exatamente com a mesma frescura. Não mais uma coisa, não mais uma vez, mas com a mesma frescura. Porque esta história e esta palavra pode ser fresca a cada dia. Pode tocar o nosso coração e o mais íntimo do nosso ser a cada dia. Mais nada faz isso. Mas esta palavra, estas histórias da palavra de Deus que são para nós. Nós precisamos de ser curiosos. Em tudo o que é para nós da palavra de Deus, nós precisamos ser curiosos, nós precisamos de exercer fé na mesma, exatamente como eles, no caso, os pastores fizeram. Nós precisamos de exercer, não simplesmente ouvir e pronto, já estou cheio, já me sinto bem, mas precisamos exercer fé ao ouvirmos essa história, nem que seja pela 100ª vez ou mais. Mas precisamos de vivê-la. Porque senão não vai funcionar no nosso espírito, na nossa alma. É ler apenas uma notícia, se calhar. Agora, para aqueles pastores, a mensagem em si era-lhes familiar. Eles sabiam. Eles esperavam um Salvador de Israel. Era uma coisa que eles iam compreender. Agora, o método ou as circunstâncias em si, se calhar nem por isso. Era necessário eles acreditar, obedecer e agir em fé. Não era ficarem simplesmente ali nos campos. Era necessário eles agirem em fé. Era necessário obedecer. Era necessário acreditar que aquilo que o anjo estava a dizer era realmente verdade. E o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Uma ideia. Quando ouviram? Correram. Correram. E isso diz muito. Da maneira como obedeceram, da maneira como acreditaram, da maneira como agiram em fé. Correram. Eles correram. Eu não sei quantos rebanhos eles tinham aí. E provavelmente não era só os rebanhos deles. Muitas vezes o que acontecia, eles guardavam os rebanhos de outros também, durante a noite. Era responsabilidade. Mas eles correram. E não estavam muito importados com os rebanhos naquele momento. Eles correram, eles exerceram fé. E nós precisamos de agir, mesmo hoje, da mesma maneira. Nós precisamos de correr. Se é necessário correr,
vamos correr. O que é isso para ti e para mim? Não sei, mas precisamos de correr. Precisamos de agir em fé. Elias correu, por exemplo. Pedro e João correram. E não sabia muito bem o que é que tinha acontecido, mas eles correram. Não sabiam, mas a notícia não dava para ficarem ali. Eles precisavam de correr. E esses pastores precisaram de correr também. Não sei quantos quilómetros eram até Belém, mas eles precisaram de correr. E eles correram. E esse correr é o acreditar, é o exercer fé. Então, os pastores foram lá para quê? Para encontrá-lo, certo? Estão comigo? Eles foram lá para encontrar o menino. Eles foram lá para certificar que era realmente ele de quem os anjos estavam a falar. E havia um sinal. Qual era o sinal? Envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ok, já era qualquer coisa. Já temos qualquer coisa, vamos correr. Eles também foram para lá para adorá-lo, no caso. Mas eles foram para lá também, uma coisa que eu se calhar descobri, eles foram lá para revelar aquilo que receberam do anjo e que eles ainda não sabiam. E isso eu achei tremendo, eu achei fascinante. Eles foram para revelar algo mais do que aquilo que se calhar Maria e José e os outros que estavam ali, e diz que estavam ali muitos, ainda não sabiam. Este plano da vinda de Salvador está a ser revelado aos poucos. Parece que não havia ninguém suficientemente com capacidades para receber tudo de uma vez e apenas uma pessoa. Então, primeiro foi Zacarias, não é, André? Zacarias e a sua esposa. Depois Maria e José. Agora os pastores. Para a semana, se calhar, não sei, se calhar vem mais 2. Não sei, não quero estragar nada. Mas este plano está a ser revelado a pessoas diferentes e que depois é necessário juntar as pontas, exercer fé e chegar a uma conclusão. É um plano que Deus está a trazer. Traz a Zacarias, traz a Isabel, traz a Maria, traz a José, traz alguns pastores, não sabemos quantos, e assim vai o plano sendo desenrolado. E todos eles precisam, porque Deus não traz tudo claro assim, como se calhar às vezes gostamos. Deus vai trazendo e nós vamos exercitando a nossa fé e vamos indo atrás, vamos juntando as pontas e chegamos a uma conclusão. É realmente Ele. Todos nós tínhamos um ano de crentes, ou 30 ou 40 anos, todos nós precisamos de fazer isso. Aquilo que Deus traz a nós pessoalmente, dia a dia, nós precisamos de exercitar essa fé. Juntar as pontas, certificar, ser curioso. Será verdade ou não? É para mim ou não? Então chegar a uma conclusão. Sim, é realmente Deus que está a fazer isso. Nós precisamos chegar a essa conclusão. Então aquele grupo de pessoas estavam basicamente a fazer isso. Porque havia muitas dúvidas. Obviamente haviam ainda muitas dúvidas. Tudo era novo. Não recebas, isto também é para mim, não recebas as boas novas como algo enfadonho, não sei se é a palavra mais correta, mas como algo que chegou até ti naturalmente, estas boas novas, porque os teus pais eram crentes, ou já vivias num contexto de igreja, por exemplo, ou no meio evangélico.
Não recebas assim estas boas novas. Mas recebe estas boas novas de alegria para vocês e para todo o povo como uma revelação para ti, pessoal. Recebe, mesmo este Natal, mesmo hoje, esta palavra, se achas que é para ti, recebe como uma revelação para ti. Junta as pontas, não deixes as coisas ficarem assim paradas. Certifica-te que algo se agitou em ti. Certifica-te que algo mexe em ti. Quando estas boas novas vêm, quando uma palavra vem, certifica-te que alguma coisa mexeu. Como João Batista, no ventre de Isabel. Mexeu. O Salvador, que ainda tinha menos tempo do que ele, chegou ali. E houve uma reação. Não é? Por isso é que nós cristãos não somos muito a favor estão à parte, mas de aborto, por exemplo. Porque Deus cria a vida ali. Há vida ali. E há alegria ali. João Batista agitou-se com alegria quando Maria chegou com o seu bebê. Nós precisamos certificar que algo se agita em nós quando Deus nos traz algo. Algo mexe em nós, no nosso espírito, na nossa alma, em todo o nosso ser. Nós precisamos nos certificar disso. Por isso não recebas de maneira nenhuma como alguma coisa que já não fará diferença nenhuma. Eu já ouvi tantas vezes. Eu já sei de cor toda a história do Natal. Não recebas como algo que não vai fazer uma diferença em ti. Mas faz. Se a receberes assim, vai fazer uma diferença. Vai mexer contigo, vai mexer comigo, vai mexer com cada um de nós. Mas nós precisamos de exercer essa fé. Nós precisamos, tal como os pastores, tal como Maria, tal como José, tal como todos que visitaram, eles precisaram de exercer fé. Porque, na realidade, o que estava ali era um simples menino. Era um simples bebê. E é preciso exercer fé que aquele é o Salvador do mundo. É preciso ou não? Como é que era o José quando nasceu? Era pequenino, frágil. Olha, se calhar era um pouco para si, se calhar era assim um bocadinho escurinho, como o José. Mas era um bebê. Ele não tinha uma coroa a dizer Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele nem uma roupa adequada tinha uns panos. E nem uma caminha, como agora quase todos os nossos têm. Era uma manjedoura. Era preciso exercer fé para dizer glória a Deus nas alturas. Que aqui está o nosso Salvador. Era um bebê. Precisava de... Ele não disse nada, não falava. Ele chorava, se calhar. Era o que ele conseguia fazer. Era preciso exercer fé para aqueles pastores e para todos eles acreditar que estava realmente ali o Salvador do mundo. E nós precisamos, da mesma maneira, exercer essa fé hoje. Hoje, exatamente a mesma fé. É o Salvador do mundo que veio até nós. Sabem, nós precisamos exercer fé sobre as verdades, todas as verdades sobre Deus. Nós precisamos exercer fé sobre a própria nossa salvação. Verdade sobre quem nós somos em Cristo agora. Nós precisamos exercer essa fé, não só mentalmente. Eu sou filho de Deus, estou sentado nos lugares celestiais, já sabemos essas coisas mentalmente. Nós precisamos exercer fé para que isso seja efetuado no nosso dia a dia. É aquilo que nós somos agora, em Cristo.
Porque as coisas podem se tornar demasiadamente familiares e já não as vivemos como algo novo, como aqueles pastores receberam. Nós precisamos recebê-las exatamente da mesma maneira. E é aí que vai fazer a diferença. É isso que vai trazer impacto nas nossas vidas. Isto são boas novas de alegria para todo o povo. São? São ou não? São ou não? Tem que ser. Tem que ser, não há volta a dar. Podem voltar a vir, seja quem for, reis, imperadores, governadores, os governantes atuais, e estamos sempre à espera de alguns, infelizmente, de alguns anúncios de paz aqui ou ali ou lá, e podem ser boas, mas não há nenhuma como esta. Porque guerras, se calhar vamos ter sempre, até Jesus voltar, por exemplo. Infelizmente. Anúncio como este é único. E este anúncio é para cada um de nós. Que queremos. Nós possamos agarrá-lo com todas as forças. Agora, porquê pastores? Porquê é que este anúncio veio a pastores durante a noite? Estava a pensar sobre isso. Claro que há muitas teorias, e porque é um curral, também há muitas teorias, mas como vai dizer mais à frente, isto é um bocado de batota, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e ser um sinal de contradição. Todas estas histórias, os pastores, o próprio Zacarias, já velhinho, a Isabel, já muito idosa, estéril, a própria Maria, uma jovem, o próprio José, que segundo a história é um bocado mais velho, mas prometido em casamento, os pastores, o curral, tudo isto parece uma contradição daquilo de quem realmente chegou. O Criador de todas as coisas. Mas Deus é assim. Deus faz as coisas dessa maneira. Parece que não era nada lógico. Ele devia estar num palácio, com um berço de ouro, com, como é que se chama, aquelas roupinhas, o body, tudo o que era confortável. Mas parece que nada faz sentido. Parece que é um sinal de contradição. Mas era esse o Salvador que vinha para nós. E é esse que nós precisamos de receber a cada dia. Porque é que isto é relevante para nós? Estas histórias ainda hoje têm toda a relevância, não há outra história. Não há outra história, e graças a Deus que não há outra história que venha mudar a nossa vida como esta. Venha fazer uma diferença e um impacto como este. Não há nada. Agora, nós precisamos, e como eu já disse, nós precisamos viver esta mesma história com a mesma adrenalina, com a mesma curiosidade. É? Então eu vou correr. Então é para mim. Então eu vou me certificar. Eu vou ver se é ou não. Nós precisamos de viver com a mesma adrenalina. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provem, vamos provar e ver como o Senhor é bom. Vamos lá e vamos ver. Vamos receber. Nós precisamos exercer a mesma fé. E como já disse já muitas vezes, e vou voltar a repetir, nós precisamos de correr. Nós ficamos ficar entusiasmados ao ponto de corrermos. Seja o que isso for na vida de cada um, nós precisamos de correr, receber e fazer algo. Vamos lá. Se tivermos que deixar os rebanhos para trás,
depois vimos e procuramos. Mas isto se é para mim, ninguém vai chegar antes de mim. Vamos receber assim esta história neste Natal, nestes dias.